Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja em você, com você e com toda a tua família. Que o Senhor hoje abençoe a tua casa, que o céu abra suas janelas para derramar sobre você bênçãos sem medidas. Meu querido, minha querida, muito obrigado pelas inscrições no canal, muito obrigado pelos likes e muito obrigado por compartilhar meus vídeos. Deus abençoe você. Que dia a dia você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assistindo a esses vídeos. Lembrando que meus vídeos não são produzidos para substituir a tua comunhão pessoal com Deus. Esses vídeos são produzidos para auxiliar você, para ajudar você na sua comunhão pessoal com Deus. Nunca use culto, nunca use eventos religiosos para substituir a sua comunhão pessoal e diária com Deus. Quando a gente analisa o livro de Marcos, quando a gente analisa o livro de Lucas, a gente vê que Jesus Cristo, ele tinha um momento em que estava com as pessoas, comungava com elas, pregava para elas, curava as pessoas, ajudava as pessoas, socorria as pessoas. Mas o texto de Marcos, capítulo 4, capítulo 8, capítulo 1, encerra sempre dizendo que Jesus Cristo subiu o monte e passou a noite em oração. Ele tirava momento a sós com Deus. Inclusive Marcos, capítulo 6, quando os discípulos estavam com problemas e souberam da morte de João, a primeira coisa que Jesus Cristo pediu foi para que eles saíssem da muvuca, da multidão, do burburinho, para se isolar um pouco, para estar sozinhos em comunhão com Jesus Cristo. A nossa vida espiritual precisa de momento a sós com Deus. Alguns podem chamar isso de culto doméstico, né? Culto doméstico é uma coisa e comunhão pessoal com Deus é outra coisa. Assim como o culto na igreja é uma coisa e o culto pessoal, o culto individual, onde você senta a sós com Deus, como Enoque sentava com Deus na montanha, Abraão, Jó fazia o culto doméstico, fazia o culto do lar sempre, né? Quando seus filhos se reuniam e juntos ali, Jó consagrava a sua casa. Mas a gente observa que a vida pessoal de Jó era que ele era um homem justo, temente a Deus e que se desviava do mal. E como é que a gente alcança esse status? Através da comunhão pessoal com Deus. Pense nisso, tá bem? Lembrando que a última mensagem foi uma mensagem um pouco bem pesada, né? Porque ela envolve o destino de toda a humanidade. Quando você assistir a minha série na playlist do meu canal, O Juízo de Deus, você vai entender que tudo que Deus quer de mim e de você é uma entrega ou uma escolha. Você precisa escolher a salvação ou não escolher a salvação. Dizer sim para Deus ou dizer não para Deus. Agora Deus está trabalhando, né? Assim como eu disse já nessa série que Deus trabalhou durante 1000 anos com Israel no deserto, né? E lá na terra de Canaã, Deus trabalhou durante 1000 anos com eles para levá-los ao arrependimento, para ajudá-los a compreender os planos de Deus. E eles não quiseram, então Deus também agora tem preparado 1000 anos de paz, de descanso para a terra, para que a terra descanse das suas fadigas, das suas guerras, das suas lutas,
né, da sua devastação, da sua destruição por parte do ser humano. Apocalipse capítulo 11 fala que Deus vem destruir aqueles que estão destruindo a terra. Então essa é a terceira vinda de Jesus Cristo. E ao vir a terceira vez, Deus vai criar na terra algo maravilhoso. Um novo lar para a gente. Nós vimos no último texto da nossa mensagem, né, 2 Pedro capítulo 3, né, 11, 12 e 13, que na verdade Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Hoje vamos estudar um pouquinho sobre essa questão, mas antes vamos falar com Deus. Deus é contigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Eis-me aqui, Senhor, ou melhor, eis-nos aqui, diante de Ti. E nós queremos, ó Deus, ter a alegria, ter o prazer de, estando na Tua presença, cessando todos os barulhos à nossa volta, todas as inquietações e preocupações, queremos nos quedar agora a ouvir a voz do Espírito Santo. Assim como Maria assentou-se aos pés de Jesus Cristo, e esquecendo até as preocupações à sua volta e os seus afazeres, ela parou para dar ouvidos à voz de Deus. Nós queremos agora parar um tempo, parar alguns minutos, para ouvir a Tua voz, para aprender do Senhor, para que o Senhor nos instrua, para que o Senhor nos ensine, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos repreenda, nos corrija, nos transforme através da ação plena do Espírito Santo, Deus Consolador. Pai querido, na nossa caminhada, nós temos muitos percalços, e esses percalços têm trazido para a gente muitas inquietações e doenças. Pai querido, neste momento queremos também que estendas a Tua mão para curar a gente. Cure a gente, meu Deus, das nossas inquietações, dos nossos medos, das nossas frustrações, das nossas doenças físicas, sociais, emocionais e espirituais. Faz um grande milagre agora em cada um dos Teus filhos e filhas que assistem a esta mensagem. Pai querido, também visite os lares de todos aqueles que estão vendo esta mensagem. E querido Pai, abra a janela dos céus para abençoá-los com toda a sorte de bênção celestial em Jesus Cristo. Talvez estejam precisando de trabalho, do pão de cada dia. Talvez esteja precisando de harmonia ou de paz e de perdão. Então, Deus eterno, Criador, nosso Pai, visita esta casa agora, para derramar sobre elas uma bênção especial, seja ela qual for. Seja qual for a necessidade desse Teu filho, dessa Tua filha, Pai, faz um milagre agora para a honra e glória do Teu nome. E dá-nos a alegria agora de aprender da Tua palavra. Que o nosso coração esteja sensível e aberto à recepção da mesma. Nós oramos agradecidos no poder do Espírito Santo, no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Meu querido, nós começamos a nossa mensagem em 2 Pedro capítulo 3, né? Nós encerramos a mensagem anterior falando do milênio, falando da terceira vinda de Jesus Cristo, e ele vai vir uma terceira vez. A primeira vinda, ele veio como uma criança, ele se tornou homem por mim e por você. Ele se fez carne, João capítulo 1, versículo 14, ele se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou conosco, ele caminhou aqui. Ele passou por aqui com a missão tremenda, a missão de salvar. Jesus Cristo veio para salvar, para dar a oferta da salvação a todos. Tito capítulo 2, versículo 11 diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Jesus Cristo virá a segunda vez. Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17 diz que ele vem a segunda vez. E essa segunda vez ele não pisa na terra.
porque ele vem como Senhor, como Rei. E o Rei vem buscar seus súditos para as bodas do Cordeiro. Apocalipse 19. Haverá as bodas do Cordeiro, a recepção dos convidados de Jesus Cristo, dos salvos por Jesus Cristo, no lar que ele foi preparar para todos nós. Apocalipse 19 com João 14, versículo 1 a 3. Jesus Cristo vem dar boas-vindas aos filhos e filhas de Deus no reino dos céus. E aí, Apocalipse 20, nós vimos que nós reinaremos com Jesus Cristo durante 1000 anos. Então a terra fica desolada, vazia, sem nenhum ser humano sobre a terra. Montes e ilhas removidos dos seus lugares. A terra volta a ser uma Pangeia, mas ela está um caos. O mesmo caos que ela esteve antes da criação. Lá, Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que a terra estava vazia e sem forma. É a mesma coisa, quando Jesus Cristo voltar, Apocalipse 16, versículo 30, montes e ilhas serão removidos dos seus lugares, e a terra volta a ser um continente único, mas agora vazia. Não existe habitante sobre a terra vivo, né? Todos os mortos estão sepultados ou jogados na terra sem ser sepultado. Na segunda vinda de Jesus Cristo, haverá uma ressurreição especial daqueles que o crucificaram, mas só ressuscitam na segunda vinda aqueles que creram em Jesus Cristo, amaram a Jesus Cristo, aceitaram a salvação em Jesus Cristo. Esses aí ressuscitam na segunda vinda de Jesus Cristo. Eles participam da ressurreição especial, a ressurreição dos salvos, a primeira ressurreição. Feliz é aquele que tem parte na primeira ressurreição. E aí começa o milênio. Durante o milênio, nós vamos estar no céu, abrindo os livros, 2 Coríntios capítulo 6, Paulo fala que nós vamos julgar os anjos que caíram, né? Nós vamos julgar a Satanás e nós vamos julgar os ímpios, os injustos, aqueles que perderam o privilégio de estar acordados na primeira ressurreição. Então vem a segunda ressurreição, no final de 1000 anos, os ímpios serão acordados para receberem a sentença final de Deus ou a condenação eterna. E aí, quando Deus descer do céu, Apocalipse capítulo 20, a gente vai estudar um pouquinho, Apocalipse capítulo 21, aí Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Observe, então, leia comigo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. Diz assim: nós, porém, nós quem? Os justos salvos. Os justos que estão reinando com Jesus Cristo durante 1000 anos no céu. Nós aguardamos um novo céu, uma nova terra, nos quais haverá justiça, nos quais habitará a justiça. A justiça aqui tanto pode se referir à lei de Deus, pode se referir a todo o governo de Deus, ou todas as leis de Deus, tanto pode se referir ao próprio Deus. Mateus capítulo 6, Jesus Cristo disse que Deus vai fazer justiça aos seus escolhidos. Daniel capítulo 7, verso 25, diz que Deus fará justiça aos santos. Ou ele vai trazer a justiça aos santos. Então ele pode trazer a presença dele para perto da gente, ou ele pode, a justiça aqui é a manifestação da lei de Deus como um governo justo para todos aqueles que creram e aceitaram a salvação em Jesus Cristo. De qualquer forma, o texto está falando de justiça. Justiça pode ser a manifestação da lei de Deus, trazer a justiça, trazer a ordem, né? Trazer a ordem social,
cultural, espiritual, tudo vai estar em ordem. Não haverá mais discrepância, desigualdades, injustiças, deslealdades ou infidelidade. Não haverá nada disso. Não haverá nem morte, nem pranto, nem dor. Todas essas coisas ficarão no passado. Mas nós podemos entender um pouco melhor, né? Vamos para Isaías, capítulo 65. Leia comigo. Né? Isaías 35 também fala, mas eu quero Isaías 65, tá? Isaías 65 fala que Deus tem um projeto para a terra. E esse projeto é criar um novo céu e uma nova terra. Infelizmente a terra aqui está devastada por causa do pecado. Então Deus vai criar tudo novo. Aqui, da mesma forma que Ele criou no passado, Ele vai criar novo. (65) a partir do verso 17. Isaías 65, verso 17. Está escrito assim, olha. Pois eis que eu crio novo céu e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas. Olha aqui a justiça. E lembra que hoje, eu até já falei na mensagem, né, dos sinais da vinda de Jesus Cristo, dos eventos da vinda de Jesus Cristo, eu falei da desigualdade. Uma pessoa que trabalha o mês inteiro para ganhar R$ 1.300. E a outra trabalha o mês inteiro e ganha 30 mil, 40 mil. Né? Tem gente que ganha até 1 milhão, trabalhando poucos dias na semana. Trabalha 2, 3 dias na semana. Né? Tem privilégio, inclusive, de viajar de avião e de hospedar-se em bons hotéis. E aí, um momento ou outro, ele executa um trabalho ali e no final do mês a sua conta está bem recheada, com 200, 300 mil reais. Então, essa desigualdade não haverá mais. Aqui, Isaías 65, verso 17, diz que Deus vai criar um novo céu e nova terra, e essas coisas, essas injustiças, essas desigualdades ficarão no passado. Eu quero, antes da gente continuar a análise desses textos, eu quero dizer uma coisa para você. Deus ama tanto a gente, Ele ama tanto a você, que o grande interesse de Deus é que você esteja lá. É que você participe da alegria do novo céu e da nova terra. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, é uma ilustração clara do que eu estou dizendo para você. Deus não tem interesse em que ninguém pereça, mas Ele quer que todos cheguem a esse novo céu, a essa nova terra. Diz assim, olha: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos alcancem a salvação, ou todos alcancem o arrependimento. Não existe salvação sem arrependimento, não é? E, aliás, não existe perdão de pecados sem arrependimento. A condição maior para Deus perdoar os nossos pecados é a gente dizer que pecou. É a gente aceitar que é pecador. E isso vai gerar uma tristeza em mim, porque eu não consigo fazer a vontade de Deus. E essa tristeza vai me levar a chorar e a desejar uma nova vida. Isso chama-se arrependimento. Segundo Paulo, em Coríntios, isso é arrependimento para a vida eterna. Esse é arrependimento para a salvação. E Deus está dizendo que Ele não quer que você pereça. Ele quer que você alcance o arrependimento para a salvação. Né? Agora, em Isaías 65, ele vai dizer aqui que a gente vai viver muito, né? Isaías 65, verso 17. Verso 18 agora diz assim: vocês folgarão, exultarão perpetuamente naquilo que eu crio. Para Jerusalém, alegria, paz e regozijo. Vocês exultarão por causa de Jerusalém, e eu me alegrarei no meu povo, e nunca mais
se ouvirá nela a voz de choro ou de clamor. Não haverá mais injustiças. Não haverá mais tristeza nem separação. Não haverá mais doenças. Esse é o novo céu, essa é a nova terra que Deus está planejando, que Deus está criando para os seus filhos. Não vai haver lágrimas, não vai haver dor, não vai haver tristeza, separação, não vai haver injustiça, maldade e nem morte. Quando a Bíblia diz que Deus está criando um novo céu, uma nova terra, não é uma terra, não é diferente dessa. Vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 2. Leia comigo, Gênesis 1, versículo 2. Na verdade, o que Deus vai criar é uma nova ordem. Ou seja, Deus vai colocar o mundo na ordem certa, para que o mal não prospere nem se levante a segunda vez. Então tudo vai ser tão perfeito como foi na criação, que nós estaremos numa terra renovada. Renovada pelo fogo, inclusive, né? A gente viu lá em Pedro, capítulo 3, versículo 12. Aí Gênesis 1, versículo 2, está escrito assim: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre o abismo. E o Espírito havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então a terra já existia. Nós tínhamos a terra. Agora, essa terra ela estava disforme. Ela não tinha vida. Ela não tinha ordem. O caos era a forma da terra. Então Deus vai colocar tudo em ordem. O mar de um lado, a terra do outro. Aí na parte da terra, Deus cria as plantas. Deus ordena os astros para iluminar a terra. O astro maior, o sol. O astro menor, a lua. E as estrelas para enfeitar a noite. Então Deus ordena, Deus coloca a terra em órbita. Ela começa agora o seu giro horizontal e vertical. A terra gira em torno do sol em dois movimentos. Movimento horizontal e movimento vertical e horizontal, né? Chamado de rotação e translação. Então Deus vai colocar tudo em ordem, Deus vai ordenar as coisas para que tudo volte a ser perfeito como era antes. Exceto que não haverá mais teste. A árvore do conhecimento do bem e do mal estará lá, no Éden restaurado, né, que Deus levou para o céu por ocasião do dilúvio. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal nunca mais será desejada pelo ser humano. Porque, de acordo com Naum, capítulo 1, versículo 9, o mal não se levantará a segunda vez. E a gente viu em Isaías, capítulo 65, verso 17, que também não haverá lembrança das coisas passadas, né? E Pedro vai dizer que nós esperamos novos céus e nova terra, nos quais habite a justiça. Agora nós vamos voltar, vamos para Apocalipse agora. Vamos entender um pouquinho a questão dessa ordem aí, tá bem? Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Olha o que está escrito. Diz assim, olha: vi um novo céu, vi uma nova terra, e o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Ou seja, Deus vai tirar o mar da terra? Não. A palavra mar aqui, João está usando de modo figurado para dizer que não haverá mais
separação de continentes. Não haverá mais essa separação. João estava preso na ilha de Patmos e ele estava tão longe de Éfeso que para ele não havia nem sequer esperança de retornar à sua casa em Éfeso, aos seus amigos, à sua família. Então o mar já não existe. Aqui ele está dizendo que essa separação causada pela distância, ele está fazendo uma separação aqui da terra e do mar, né? Ele estava preso na ilha de Patmos. E o mar separava ele dos seus amigos. O mar separava ele dos seus familiares. O mar separava ele da igreja, da sua missão de pregador e apóstolo. Então ele diz, o mar já não existe. Mas aqui não é que não vai haver mar, não é? Vai haver o mar sim, porque a gente vai precisar do mar para as fotossíntese das plantas, da evaporação, para poder manter a terra refrigerada a 22 graus, 18 a 22 graus, que é uma temperatura ambiente saudável para todos nós. Lá no Éden, diz que um vapor subia da terra e regava a terra, então a terra era umedecida por esse vapor, então Adão não sentia nem calor e nem frio. Tá certo? Então o ambiente saudável da criação vai voltar. Em Apocalipse, João vê que haverá um novo céu e nova terra, e o mar já não existe, não haverá separação. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E versículo 3 é a maravilha do Apocalipse, né? E então ouvi uma voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Verso 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque estas coisas ficarão no passado. Isso é uma nova criação. É Deus criar um ambiente sem dor, sem lágrimas, sem tristeza, sem separação, sem injustiças, sem desigualdade. Esse é o verdadeiro centro da criação de Deus. Este é o verdadeiro objetivo do projeto de Deus para Adão e Eva, que será restaurado na terceira vinda de Jesus Cristo. Deus vai acabar com o mal nessa terra. E lógico que as plantas vão parar de cair e perder suas folhas. As flores vão parar de murchar. Os passarinhos vão parar de morrer. O ser humano já não terá mais doença, nem dor, nem lágrimas, nem envelhecimento, nem rugas. Deus vai criar uma coisa maravilhosa para a gente. Uma vida plenamente abundante, plenamente feliz. E todos nós participaremos da alegria deste momento. Meu amado, minha amada, é maravilhoso essa questão. Um novo céu, uma nova terra, uma nova ordem para todos nós. Agora, tudo isso só tem sentido. Tudo isso só tem sentido se você estiver disposto hoje a abraçar a cruz. O novo céu, uma nova terra não tem sentido nenhum. Assim como eu expliquei nos 10 mandamentos, a lei antes a lei no Egito não tinha sentido. Inclusive no livro O Grande Conflito está escrito que o povo no Egito, eles estavam vivendo a orgia, a idolatria, o medo, a escravidão. Eles estavam vivendo a apostasia da verdadeira religião. Então a lei não tinha sentido no Egito. Então o que é que Deus faz? Deus tira seus filhos do Egito. Dá a eles a Páscoa, né? Êxodo capítulo 14. E a Páscoa era o cordeiro da liberdade.
O cordeiro que dizia que a morte não entraria em suas vidas, em suas casas. E no dia seguinte, eles sairiam dali com despojos. Eles sairiam dali felizes para percorrer um caminho e chegar à terra prometida. E agora sim, quando Deus tira seus filhos do Egito, ele dá a eles a lei. Deus dá a lei para quê? Para que eles ficassem infelizes e tristes e desejassem de voltar para o Egito? Não. A lei agora é para protegê-los dos ídolos do Egito, da vida errada do Egito, da apostasia do Egito. A lei mostrava para eles um novo caminho. E enquanto eles observassem a lei, eles teriam a proteção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo colocaria essa lei em seu coração. Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Andando nos mandamentos de Deus e praticando a lei de Deus, eles não experimentariam nenhuma condenação, nenhum mal. Então agora Deus diz que vai criar um novo céu, uma nova terra. E Pedro diz que esse novo céu e nova terra, ele é governado, ele é administrado pela justiça. Sendo que Romanos capítulo 1, versículo 18 a 20, a justiça de Deus se revela no sacrifício de Jesus Cristo, confirmado pela lei, ou apoiado pela lei. Então não existe nada de errado com a lei de Deus. A lei é a lei da justiça, onde todos terão os mesmos direitos, as mesmas recompensas, os mesmos deveres. E nós sentiremos alegria e prazer na obediência ao nosso Pai do céu, que cria para a gente um novo ambiente, um ambiente de paz, um ambiente de felicidade, um ambiente de alegria, um ambiente de vida eterna. Isso é o novo céu, a nova terra que Deus está preparando para os seus filhos. É verdade que as plantas serão todas novas, né? Porque as plantas não vão morrer mais. As árvores vão produzir frutos de mês em mês, diz Apocalipse capítulo 22. Mas esse lugar só tem sentido, só tem realmente razão de ser se você escolher ir para lá. Se você escolher, se você decidir aceitar esse lar que Deus preparou para você. Leia comigo Apocalipse capítulo 19. Apocalipse capítulo 19, Deus faz aqui uma descrição do que Ele quer de mim e de você. Leia a partir do versículo 6, né? Diz assim: então ouvi uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de forte trovão, dizendo: aleluia! Reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos-lhe glória, porque é chegada as bodas do Cordeiro. Esse novo céu, essa nova terra, Deus está preparando para mim e para você. Não teria sentido nenhum Deus preparar um lar, Deus preparar uma casa, Deus preparar um novo céu, uma nova terra, se Ele não tivesse como objetivo alcançar você, salvar você. Então Ele enviou Jesus Cristo para salvar você. A cruz é a oferta de Deus para todo aquele que crer. O sacrifício de Jesus Cristo é a oferta de Deus para perdoar todos os nossos pecados. A segunda vinda de Jesus Cristo é a recompensa daqueles que disseram sim a Jesus Cristo. E agora para estes que faz parte dessa grande multidão, essa grande multidão alcançada pelo sacrifício de Jesus Cristo, essa grande multidão lavada e purificada no sangue de Jesus Cristo, espera, diz Pedro,
um novo céu e uma nova terra, para que eles possam desfrutar a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Diz o texto aí que eles exultam, eles se alegram, porque chegou as bodas do Cordeiro. Essa é a terceira vinda de Jesus Cristo. A terceira vinda de Jesus Cristo é para que a gente desfrute do novo céu e da nova terra. Pedro vai dizer que nesse novo céu, na nova terra, habita a justiça. Leia comigo, aí, versículo 9, né? Versículo 8 diz que chegou às bodas, versículo 7 diz que chegou às bodas do Cordeiro e ele já se preparou, ele já se vestiu de linho fino, resplandecente e puro, o linho fino da justiça dos santos. Daniel capítulo 7, verso 25, Deus fará justiça aos seus filhos. Mateus capítulo 6, Jesus Cristo diz que Deus fará justiça aos seus filhos. E aqui, versículo 9, e ele me falou, e o anjo falou com João, escreva, bem-aventurado é aquele que é chamado para participar das bodas do Cordeiro. Para quem é que Deus vai preparar o novo céu e a nova terra? Felizes aqueles que são chamados, que aceita o chamado de Deus, que aceita o plano de Deus, que escolhe a salvação. Bem-aventurado é aquele que são chamados para participar das bodas do Cordeiro. Quem é o Cordeiro, meu irmão? Quem é o Cordeiro, minha querida irmã, meu querido amigo e amiga? O Cordeiro é Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo para nos redimir, para nos resgatar, para nos dar a felicidade eterna. O novo céu e a nova terra é para mim e para você. Neste mundo podemos estar cansados de ver tanta injustiça, de tanta desigualdade. Estamos tão cansados, estamos desejosos de alguma coisa melhor. Quem de nós aqui não deseja um mundo melhor? Agora, não existe esse mundo melhor sem a cruz. Não existe esse mundo melhor sem o sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Todos nós precisamos entender de vez que a lei de Deus é perfeita, o mandamento de Deus é puro, a lei é santa, justa e boa. E Jesus Cristo vem a terceira vez para revelar a justiça plena de Deus. Porque Deus salva pecadores e Deus condena pecadores. A terceira vinda de Jesus Cristo, a terra será purificada com o fogo. E aqui quando a Bíblia, a expressão a terra será purificada com fogo, Apocalipse 21, versículo 8, né, 20, versículo 8, é que, na verdade, não é a terra em si. A terra em si não precisa disso. Mas o pecado, a maldade, as injustiças, a desigualdade, tudo que existe de mal nessa terra é que precisa ser queimado. Haverá o sacrifício para queimar, para eliminar o pecado da terra para sempre. E aí a terra passa a ser um lar justo, perfeito para a habitação dos santos. Daniel, capítulo 12, vamos ler, vamos encerrar essa mensagem com Daniel, capítulo 12. Tá bem, gente? Daniel, capítulo 12. Você pode imaginar que Daniel, capítulo 12, não fala da nova terra, tá certo? Mas fala da recompensa. A recompensa final dos justos e dos ímpios. Daniel, capítulo 12. Leia comigo. Depois do livro de Ezequiel, você acha Daniel, tá bem? Daniel tem 12 capítulos. E o capítulo 12, o último capítulo do livro, fala justamente dessas duas ressurreições e da recompensa. Que recompensa é essa? Diz aí, ó, Daniel, capítulo 12. Vamos ler. Naquele tempo se levantará Miguel. A partir do versículo 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve.
mas naquele tempo será salvo todo o teu povo, todo aquele que está escrito no livro da vida. Verso 2: Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Aqui, ó, os santos, os justos, ressuscitam para a vida eterna. Jesus Cristo diz que é aquele que pratica boas obras, né? Ou que praticou o bem. E praticar o bem, já expliquei no canal aqui, não é? É observar a palavra de Deus. É aceitar Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. E aí diz, outros para a vergonha e horror eterno. Então veja que aqui nós vimos de novo as duas ressurreições. Essas duas ressurreições são separadas por 1000 anos. E Deus não quer que ninguém pereça. Deus não quer queimar pecadores. Deus quer queimar o pecado. Deus quer acabar com a maldade. Por isso ele vai criar um novo céu, uma nova terra, sem essas coisas. E aqueles que não se prepararam, aqueles que não viveram a salvação aqui, aqueles que não aceitaram a salvação aqui, aqueles que não andaram com Deus aqui, eles não terão alegria nenhuma em Deus lá. O céu, o novo céu, a nova terra, é um lugar estranho para eles. Então, Apocalipse, capítulo 15, não tem jeito, a gente precisa ler esse texto, capítulo 15, versículo 1 a 4. Né? Haverá o ato estranho de Deus. Que ato estranho de Deus é esse? Apocalipse 1, capítulo 15, versículos 1 a 4. Está escrito, vi no céu outro sinal, um sinal admirável, não é? 7 anjos, tendo os 7 flagelos de Deus. E estes flagelos se consumam com a cólera de Deus, ou seja, eles se misturam com a cólera de Deus. E vi um mar de vidro mesclado com fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem, e no seu número, que se acham em pé no mar de vidro, tendo a harpa de Deus. E entoam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são todos os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá o Senhor e quem não glorificará o Senhor? Pois tu és santo e todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça serão manifestos. Então Deus vai fazer justiça aos santos ao condenar os ímpios. Ou seja, Deus vai fazer justiça à lei. Deus vai manifestar a justiça da lei, em que a lei protege quem está lavado, purificado e santificado por Jesus Cristo. Mas a lei não vai proteger aquele que disse não ao sacrifício, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então a segunda morte de Apocalipse capítulo 20 é para aquele que disse não para Deus. Então Apocalipse capítulo 15 mostra o ato de justiça de Deus ao dar a vida eterna, um lar eterno, uma nova terra, um novo céu para aqueles que aceitaram o plano da salvação, o plano da redenção. E a morte eterna àqueles que rejeitaram. A terceira vinda, então, de Apocalipse, capítulo 21, esse lago de fogo de Apocalipse, capítulo 21, inclusive, Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo 7, diz assim, olha, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Aí a segunda ressurreição, né? Acontece a segunda ressurreição, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. E marcharam pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade querida que desceu do céu. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O novo céu, a nova terra, é um lugar onde o mal não vai estar presente. Então Deus precisa eliminar o mal. Deus quer eliminar as pessoas? Não.
Mas todo aquele que estiver apegado ao mal, praticando o mal, Jesus Cristo disse em João capítulo 5, versículo 28 e 29. Todo aquele que estiver praticando o mal, ele vai ressuscitar para a condenação eterna, para ser queimado. Deus não quer queimar pecadores, mas a terra será purificada do mal. E ao ser purificada, ela será dada aos santos do Altíssimo. Salmo 37, verso 29. Os justos herdarão a terra e nela viverão para sempre. Agora é uma terra renovada, sem a presença do mal. Não quer você se preparar para viver nessa nova terra. Não quer você se preparar para esse novo céu. Está sendo preparado para você. Tudo que eu e você precisamos fazer é dizer sim ao plano de Deus. Dizer sim à palavra de Deus. Jesus Cristo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus está convidando você hoje para fazer parte das bodas do Cordeiro. Deus está convidando você hoje para vestir as vestes da justiça de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 20 e Apocalipse capítulo 19 fala que Jesus Cristo vestiu as vestes da sua justiça, o linho fino da justiça dos santos. Então, você e eu somos convidados hoje a vestir a justiça de Jesus Cristo. E a justiça de Jesus Cristo se revela na prática, na obediência aos mandamentos de Deus. É assim que você se prepara. O mandamento não salva, por favor. Mas uma vez que eu estou salvo e purificado no sangue de Jesus Cristo, eu preciso ser santificado. E a santificação é pela obediência. A santificação é pela lei. A santificação é pelas obras. É pela prática das boas obras. Que aí eu manifesto a salvação. Eu revelo a salvação. Tiago capítulo 2 e capítulo 4 fala que as boas obras manifestam a minha salvação. Ou seja, eu revelo a minha salvação através da prática das boas obras. Quer você estar preparado para o novo céu? Quer você estar preparada para a nova terra, minha irmã? Então, ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai. Obrigado porque o Senhor tem um plano maravilhoso para nós, para todos nós. O final da história não é caos, não é destruição, não é o fim da humanidade. É o começo de uma nova história dos teus filhos e filhas, uma parte no céu durante 1000 anos e o restante da eternidade com o Senhor no novo céu e na nova terra. Ajuda-nos hoje, Senhor, a abrir o coração para aceitar a justiça de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, a fim de estarmos para sempre com Ele. Por favor, Senhor, aceita todos nós e perdoa-nos. E, acima de tudo, ajude-nos hoje a atender o Teu chamado, a atender ao convite para as bodas do Cordeiro. Ajude-nos hoje a dar o coração a Jesus Cristo, para uma vida de obediência aos Teus santos mandamentos. Nós o adoramos e Te agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.